Eu converso agora com o Gonçalo Pereira. Ele é engenheiro agrônomo, pesquisador da Unicamp e também produtor rural. Gonçalo se tornou uma referência mundial ao decifrar o genoma da vassoura de bruxa, o que contribuiu para que uma catástrofe conseguisse se recuperar, fazer com que uma lavoura, até então aparentemente irreversível, conseguisse dar a volta por cima, com muito trabalho e muita pesquisa. Gonçalo, como é que foi essa história? Parecia o apocalipse, né? Exatamente, Tami. Quando a gente chegou aqui em 2000, era o apocalipse. Era um flagelo total. Prostituição infantil, as estradas praticamente deixaram de existir, né? As favelas tomaram conta das cidades, a criminalidade, aliás, até hoje, né? Essa região aqui tem os piores índices de criminalidade. E no fundo, quando você vai puxando a corda, você vê que tudo isso foi causado por um fungo, obviamente, em uma estrutura econômica muito deficitária, né? Mas entender esse problema era fundamental. Como é que foi? A partir daí você decidiu, como pesquisador da Unicamp, reunir um grupo também de cientistas e decifrar o genoma, que contribuiu decisivamente para que não fosse a hecatombe que se imaginava, né? O ponto principal também é o seguinte: eu sou baiano. E, rapaz, tudo nessa vida é pessoal, né? Se você tem propósito, o pessoal sempre me perguntou, pô, você estava em projetos disso, daquilo, porque justamente Vassoura de Bruxa tinha coisas maiores. Para mim não tinha nada maior do que isso. E eu acho que o time que a gente montou na Unicamp acabou tendo o mesmo propósito. Então, com isso, você botou cérebro de altíssimo nível e propósito, o resto vem automaticamente. E aí você trouxe aqui para trabalho de campo. Não era só ficar na questão acadêmica. Veio para a prática. E daí, a partir de quando, Gonçalo, você achou, não, é possível conviver, superar e produzir mesmo com vassoura? Olha, já no primeiro ano, os primeiros resultados já nos indicavam os caminhos, sabe? E 2 anos depois, mais ou menos em 2002, 2003, quando a gente começou a publicar os primeiros artigos sobre a base da doença, entender como ela funcionava, que a gente começou a achar que com o manejo a gente conseguiria bons resultados, né? E foi efetivamente isso que aconteceu. Você deve lembrar, né, de um cacauicultor, o Edivaldo Sampaio, cacauicultor extraordinário, teve um programa no Globo Rural, né? Metade dele com essa história. E eu dizia a ele o seguinte: olha, eu entendo como a doença funciona, mas não sei o que fazer. E você sabe o que fazer sem entender como ela funciona. Então juntou os dois, né? A ciência e a prática. E eu acho que a gente criou um processo de manejo extremamente importante à época. E aí veio o projeto Genoma. Ele é a consolidação daquilo que se espera. Produzir com qualidade, alta produtividade e conviver com a doença. Como é que você está acompanhando, e você que é um dos idealizadores desse projeto Genoma? Olha, o que acontece é o seguinte: a primeira fase foi entender a doença e propor manejo. Só que isso não é suficiente, a gente precisa de um fungicida. Então a gente identificou um alvo molecular, né? É como se fosse uma espécie de o fungo está com a porta fechada para ser combatido. A gente identificou a fechadura que abria essa porta para a gente conseguir entrar com a solução. Então a gente conseguiu isso. Existe no mercado, né, moléculas que são praticamente idênticas às moléculas que a gente tinha desenvolvido. E com esse conjunto de moléculas que já estão no mercado, né, a gente consegue efetivamente o controle da doença. Com isso, os investimentos ficam muito mais seguros e, principalmente, Tami, a gente tem aqui na região uma coisa que só a gente tem, que é o cacau cabruca. Com a vassoura de bruxa, o cacau precisa de mais luz, mas com o fungicida a gente vai voltar a produzir muito embaixo da floresta. Gonçalo, eu costumo às vezes fazer, não é brincadeira, mas é uma analogia. Essa região é tão abençoada que Deus deu uma primeira chance no começo do século passado, não aproveitaram, deu uma segunda chance naquela alta do cacau na década de 70, aí parecia, não, chega de dar tanta chance para vocês. Aí deu uma terceira chance que agora, que é a alta do preço do cacau. Essa não pode ser desperdiçada, porque acho que a natureza, o destino está sendo bom demais. Então, que conselho você dá para o produtor nesse momento de alta e que é possível investir em cacau sim? Então, a minha grande diferença do passado para agora é que agora a gente tem uma massa crítica na região. Tem 2 universidades, a gente tem uma quantidade gigantesca de cérebros altamente poderosos atuando no setor. Eu lhe garanto que dessa vez não tem volta. E o que eu vou lhe dizer para o produtor é o seguinte: isso aqui não é de forma alguma extrativismo. Não é mais extrativismo, agora
é aplicar tecnologia e cada vez mais conhecimento. Gonçalo, obrigado, foi um prazer falar contigo. Prazer é todo meu.